Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. É com alegria que quero neste momento compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Desde já agradeço você que tem assistido aos meus vídeos, que tem curtido. Se desejar, você compartilha aí também. Você pode comentar, você pode trazer o seu pensamento, desde que esteja de acordo com a Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada para juntos nós aqui meditarmos um pouco mais na Palavra de Deus. Se você desejar também, pegue aí uma caneta, um lápis, um caderno para fazer devidas anotações, pois irei passar alguns textos relacionados ao tema que quero nesta noite compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar, meus amados, sobre evidências de que amamos a Deus. Se eu perguntar para você que você crê em Deus, com certeza você dirá que sim. Você crê que Ele criou os céus e a terra, que criou o homem à sua imagem e semelhança, que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar, da condenação eterna. Se eu perguntar para você se você ama a Deus, com certeza você dirá que ama a Deus. Mas quero nesse momento trazer esta breve reflexão sobre evidências de que nós amamos a Deus. Será, meus amados, que temos amado a Deus de fato e de verdade? Temos honrado, temos tido temor, reverência para com o Senhor, nosso Deus? Olha, o primeiro ponto que eu quero nesse momento destacar aqui é que não há amor por Deus se Ele está apenas em nossos lábios e não dentro do nosso coração. Não basta, meus amados irmãos, apenas dizer que amamos a Deus, apenas de lábios, de boca para fora, verbalizando, se Ele não está dentro do nosso coração. O profeta Isaías, capítulo de número 29, Deus ele fala para Israel através do profeta e ele diz assim no versículo de número 13, no capítulo 29 de Isaías: O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Veja, meus amados, que Deus está repreendendo Israel, dizendo que eles se aproximavam do Senhor apenas com a boca e honravam ao Senhor apenas com seus lábios. Mas o coração deles estava distante do Senhor. Será, meus amados, que isso não está acontecendo hoje na nossa vida? Não temos honrado apenas a Deus com os lábios, apenas professado que Ele é Deus na nossa vida com a boca e honrando Ele com os lábios, mas será que não estamos distantes de Deus? Louvado seja o nome do Senhor, separados da presença de Deus. A Bíblia fala, meus amados, que há algo que separa o homem da presença e da comunhão com Deus. E o que separa o homem de Deus é o pecado, a prática do pecado, o viver pecando sem arrepender-se, sem andar em novidade de vida. Se não houver um arrependimento sincero de coração, o homem está assim separado da presença e da comunhão com Deus. Perdão. Nos diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos ou agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades. Eles têm feito separação entre ti e o vosso Deus. Veja, meus amados, que o próprio Jesus, Mateus revela que Jesus também citou essa passagem em Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Vamos tomar nota aqui.
Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Palavras de Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, meus amados, que venhamos meditar sobre este ponto, sobre honrar a Deus apenas com os lábios, mas está distante do Senhor. E Lucas, palavra de Jesus também, Lucas capítulo 6, versículo de número 46. Olha o que o Senhor nos diz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Hein, meus queridos irmãos? Se Ele é o Senhor da nossa vida, né? Se cremos que Jesus é Senhor da nossa vida, que Deus é nosso Pai, e se chamamos Ele de Senhor, por que é que não fazemos o que Ele nos manda fazer? Isso prova, meus queridos irmãos, que estamos falhos diante de Deus. Se nós dizemos que o amamos, e por que é que não fazemos o que Ele nos manda? Por que é que não somos praticantes da palavra de Deus? Por que é que somos apenas ouvintes negligentes, enganando a nós mesmos? Medite nisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto que eu quero destacar aqui, meus queridos irmãos, aleluia, louvado seja Deus, é que quem realmente ama a Deus guardará os seus ensinamentos. Quem ama a Deus, de fato e verdade, ele vai procurar se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus. Ele vai ser obediente à palavra, ele vai guardar a palavra, ele vai aplicar a palavra de Deus na sua vida. Porque, meus amados, de nada vale nós ouvirmos a essa palavra, meditarmos nela e não aplicarmos ela na nossa vida. É importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo de número 28. Glória a Deus. 28, versículo de número 9. Vamos lá. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir, né? Se alguém se recusa a guardar a lei do Senhor, ou seja, a sua palavra, até as suas orações serão detestáveis. Então vamos lá para João capítulo 14. Vamos falar sobre quem realmente ama a Deus guardará os seus mandamentos. João capítulo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. São muitos versículos, meus amados, mas não vai dar tempo eu passar para vocês. Vai ficar para outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. João 14, versículo de número 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se nós o amamos, nós iremos procurar obedecer os mandamentos que está contido na palavra de Deus. Ainda mais diz aqui em João capítulo, em João ainda 14, versículo de número 21 ao 23 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, meus amados, se nós amamos a Deus, nós iremos obedecer a palavra de Deus, guardar a sua palavra, né? Procurar aplicar a palavra do Senhor na nossa vida, ensinar também essa palavra a outras pessoas, porque o Senhor mesmo nos diz aqui nessa palavra que
Se nós o amamos, Ele também, nós seremos amados por Ele, seremos amados por Deus. E é interessante também que ele diz que aquele que o ama, que guarda a sua palavra, o Senhor, Ele se revelará para nós e fará morada em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer que Deus more na sua casa espiritual, o seu corpo, pois o seu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, né? Está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, vai falar que aquele que aceitaram a Jesus, o Espírito Santo agora passa a habitar, né? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um daqueles que aceitaram Jesus como o seu Salvador. Então, meus amados, que não venhamos honrar ao Senhor apenas de palavras, né? Mas de fato e de verdade, aplicando a palavra do Senhor na nossa vida, temendo, honrando, obedecendo, se submetendo à sua autoridade. Que Deus te abençoe, que Ele fortaleça a sua fé, que Ele dê entendimento, lhe revele essa palavra em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos.